Queridos, Shalom Adonai, hoje estamos aqui para gravar mais uma pré-aula. Hoje a aula de número 7, que tem como tema as bodas do Cordeiro. Como sempre, eu quero agradecer as pessoas que têm compartilhado nossa lição, têm mandado um grande abraço para toda a equipe, toda a bancada, têm deixado o inscrito e principalmente têm dividido um pouco de conhecimento para conosco. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Muito obrigado e que Deus possa nos abençoar. Como sempre, eu quero iniciar mandando um grande abraço a todos aqueles que compartilham, curtem e principalmente dá um like no nosso vídeo e principalmente na nossa página do YouTube. Eu quero deixar para vocês aqui um grande abraço ao Francisco das Chagas, Assembleia de Deus, Bom Refúgio, lá em Natal, Rio Grande do Norte, ao Pedro Damasceno, da Assembleia de Deus Brasília, na Vila Guaraíra, Céu Azul em Goiás, a Cléria Silva Ferreira Alecrim, em Vila Velha, Espírito Santo, bem próximo do meu querido amigo Taliego e todos os obreiros lá de Nova Águia Branca. Quero mandar um abraço para Nilson Henry, ao Mauro Gomes Tucunuri, ao Aleandro Marcos lá de Vargem Grande, a Lenilza de Almeida, Liliane Alves e ao diácono Alcides Dano da Assembleia de Deus Missões em Aracaju, lá no Ceará. Queridos, nós somos da ADTO, Assembleia de Deus Ministério Teoflotônio, cidade capital mundial das pedras preciosas. Hoje nós estamos com a bancada recheada. Esse tema é tão polêmico, assim como foi no tema passado. As pessoas têm mandado diversas questões acerca de galardões até hoje. Nós vamos continuar. Tem que se lançar coisas novas na Assembleia de Deus. Nós precisamos ouvir coisas novas. E para trazer coisas novas, ninguém mais, ninguém menos do que a professora Cris, que gosta desses debates, está comigo aqui hoje. Fica à vontade, minha querida. Está em casa. E o evangelista irmão Antônio e o nosso editor Jonathan Mourinho. Não errei. Então nós vamos começar lendo tópico a tópico. E à medida que nós lemos os tópicos, nós vamos parar e explicar. Não fique com dor. Pega o seu papel, pega a sua caneta, pega o seu copo com água e não levante do lugar. O texto bíblico de classe, a leitura bíblica de classe, está em Mateus 22, do 1 ao 14. Queridos, é interessante essa lição que nós estamos estudando, que em minha sala eu não consegui sequer sair do tópico número 1. Eu tive que dar uns complementos aqui na igreja na terça-feira, estou complementando nas terças. Por quê? A lição ela tem muitas perguntas. Então tente tirar e extrair o máximo que você puder, que dentro de um tópico você consegue responder os outros tópicos, ok? Então eu vou começar com a introdução com o meu querido amigo Jonathan Amorim. Fica à vontade, meu querido. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero novamente, mais uma vez eu na bancada, eu quero novamente agradecer a todos vocês que nos acompanham aí pela IBP em Foco e que Deus continue abençoando, porque nos dias de hoje são poucas as pessoas que realmente quer estudar a palavra, quer ler, quer saber. A maioria das pessoas hoje está querendo coisa mastigada só para chegar e engolir, mas desde já agradeço, Deus abençoe vocês e continue orando por nós aqui da produção, o Bruno, Eli, o pastor Elias, todos nós da bancada, que nós necessitamos das suas orações. Vamos ler a introdução. Após galardoar seus servos fiéis no seu tribunal, Jesus conduzirá a igreja às mansões celestiais, onde servida a grande ceia do Senhor. Nessa lição de hoje estudaremos esse evento glorioso. Veremos que os salvos de todos os lugares da terra, em todos os tempos, ao longo da história, estarão reunidos sob olhares dos milhões de anjos, querubins, serafins e demais seres celestiais, participando da celebração do maior evento do universo. Eu acho interessante que todo mundo aderiu à moda da caneta, né? Cristiane, todo mundo veio em Montoninho. Eu ainda acho que Montoninho levou minha caneta rosa. Eu tive que comprar uma caneta verde. Queridos, então vamos entender essa introdução. O que é essa introdução para que você leve para a sala? Nós precisamos primeiro entrar na leitura bíblica em classe e entender que Jesus está falando sobre uma parábola. E ele está falando sobre a parábola da festa da boda. Isso aqui é muito interessante. E você precisa entender, assim como no caso da lição passada, que Paulo também falou uma parábola acerca da construção, Jesus agora vai falar uma parábola. O que é parábola? Parábola é a narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação e analogia.
pode ou não ser verdade. Então essa parábola, tudo indica que ela pode ou não ter acontecido. Quando Jesus comentava sobre parábola, é um acontecimento que ocorria no dia a dia, ou então não, ou era um fato que ele queria chamar a atenção para explicar para o meio, o convívio real que ele tinha. Nós precisamos entender, eu falei em uma lição passada, que o dia do casamento judaico, ele para os noivos, ele é chamado de Yom Kippur, que na festa judaica significa dia do perdão. Esse dia do perdão, ele para os noivos é um ato de consagração. Eles passam através do jejum, através da oração e através dos atos de bondade que é chamado de Tissedaká. Entenda isso aqui. Essa reflexão, esse dia é chamado de reflexão espiritual. Então nesse jejum que eles têm, eles colocam a vida deles, o namoro, e consagram a Adonai. Nós estamos vivendo esse mesmo jejum, que será o encontro que nós falamos na lição passada do Cordeiro com a noiva, que é a igreja. De que maneira nós vivemos esse jejum? Nós nos abstemos das coisas mundanas e nos envolvemos com o Espírito. Logo, somos jejum espiritual. Nós estamos buscando as coisas espirituais para agradar o noivo. Jesus, em contrapartida, ele passa por um processo chamado de jejum carnal. Ele se abstém do vinho. Mateus 26, 29 diz: até que chegue aquele grande dia que eu não torne a beber do suco da videira, aquela coisa toda. Então Jesus agora vai ter um encontro. E nesse encontro a noiva é apresentada nos ares. Nós falamos sobre isso. Agora, após galardoar a noiva, após galardoar os servos fiéis, entra o que nós chamamos agora de bodas do Cordeiro. Isso é muito interessante. Alguém abre para mim Efésios 5, o versículo de número 27. É um texto muito famoso para quem quer refletir sobre isso, sobre bodas do Cordeiro, precisa ler esse texto. Acharam em Efésios 5, 27? Quem achou da bancada aqui? Jonathan, fica à vontade, meu querido. É isso mesmo, 5:27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então o que nós precisamos entender é que só após o tribunal, isso é interessante, dos cristãos, é que vai acontecer a boda do Cordeiro. Tem pastores passando o carro aí na frente dos bois aí e pregando umas coisas aí que não dá para entender não. Então vamos entender isso e deixar claro para a sala. Após galardão, que nós já falamos um pouquinho na edição passada, foi até muito embate sobre isso, não vou nem questionar isso aqui, vai haver então o que nós chamamos de bodas do Cordeiro. Quer falar alguma coisa, meu querido? Fica à vontade. Essa lição, assim como toda a revista, é uma lição assim, que traz polêmicas. Por quê? Porque cada comentarista tem a sua opinião. Então, assim, eu queria deixar claro para as pessoas que estão nos acompanhando, primeiro, rodapé de Bíblia não é Bíblia. Comentarista não é Bíblia. Bíblia é o texto seco em si que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, assim, fique atento a essas questões. Você pode estudar, ler comentários, mas é primordial a orientação do Espírito Santo com relação a todo esse estudo. Jonathan, fica à vontade, meu querido. É até interessante isso que Cris falou, porque justamente essa semana eu conversava com o pastor Elias e falávamos sobre isso, que as pessoas elas estão com a viseira, né? Viseira que o burro usava ou usa ainda, com a viseira espiritual, mas o importante que Cris falou que é porque elas não querem tirar essa viseira, elas querem continuar ali naquela viseira. Nós vemos em grandes igrejas acontecerem coisas que a gente fica até, né, meio duvidoso de algumas coisas, e a gente fica querendo saber, será que realmente é verdade? Tira, irmão, a viseira, tira para você ver. O que Cris falou, rodapé de Bíblia não é palavra, irmão. Peça que o Espírito Santo guie a sua vida, tá? A questão, uma polêmica aí, vamos já começar colocando polêmica, pastor Elias. Uma polêmica é acerca
a ceia, que a gente sempre pensa assim, que quando aconteceu o arrebatamento, a gente já vai subir direto para o céu. E eu queria, pastor Elias, que assim como você me explicou, explicasse agora como vai ser essas etapas aí, amém? Eu acho bem interessante que as pessoas confundem, os próprios pastores confundem o que nós chamamos, algumas linguagens usam pré-arrebatamento, porque vai acontecer nos ares, não é na terra e nem no céu, é nas nuvens. O encontro do noivo será nas nuvens, isso é a primeira volta de Jesus, não como Mashiach, que nós temos como enviado de Deus, ele vai aparecer invisivelmente nas nuvens. Após o arrebatamento, nós teremos o tribunal dos cristãos, isso é interessante nós frisarmos isso aqui, onde nós falamos do galardão. Pós-galardão, nós teremos o que nós chamamos então de bodas do Cordeiro. Professor Elias, essa questão dessa primeira vinda se dar nos ares, mas e a questão da invisibilidade? A Bíblia não fala que será com um grande alarido? Eu acho muito boa essa pergunta, professora Cris, que as pessoas às vezes questionam sobre o chamar de Deus. Isso aqui é interessantíssimo, querido. Nós estamos perdendo tempo de não explicar isso na igreja. Eu acho que até por falta de estudo. Entendemos uma coisa? Você pode estar em meio à multidão. Se o seu pai te gritar, você sabe que é a voz do seu pai. Então, é isso que a Bíblia diz quando Jesus diz: estejam, pois, atentos ao ressoar da trombeta. Essa trombeta, e Paulo chega a dizer que a última trombeta, ela é para os cristãos. Isso deve ficar nítido. Então, quem tiver em espírito, escutará. Quem não tiver... Ela realmente vai ser a sétima? Há uma divisão dessas trombetas e as pessoas estão confundindo. Ela não é a sétima trombeta. Por que Paulo se refere a ela como algo? Isso é interessante, muito boa pergunta. Paulo se refere com a última trombeta, porque é o tempo da graça que está acabando. Jesus agora tira o Espírito Santo de cena, e isso é muito interessante. Então, ao ressoar da última trombeta, quem inicia o processo de ressoar a trombeta? O próprio Evangelho, que nós falamos, Boa Nova. Posso falar então que esse tempo da graça que está acabando é um texto que a gente estava lendo um dia sobre a vara que se quebrou? A vara que se quebrou é Zacarias, se não me falha a memória. É isso aí. Esse a vara se quebrou e é o tempo eliminado da graça chegando à justiça. De justiça, o senhor entende muito isso aí. Nós vamos ver que agora o Paracletos se torna juiz. Jesus agora volta e tira a noiva ante a corrupção, ante ao sujar das vestes, e isso é muito interessante. E muitos professores pregam, professora Cris, de que a igreja não vai passar pela tribulação. Nossa. Nós temos que ter muito cuidado com isso, que é uma tese das 3 demais que existem, mid e pós. Professor Elias, eu poderia dizer que isso é algo assim, um dogma da Assembleia de Deus, né? Dogma é o quê? É uma doutrina que é intocável. Então, assim... Lembrando que é só do pentecostalismo. Isso é clássico. É isso aí. Se você falar numa igreja que não estuda muito, que a igreja, que há teorias, né? Que há teses de que a igreja poderá passar pela tribulação ou por parte dela, você é excomungado. Você é excluído da comunhão. E eu já vi. E vai uma pergunta agora, pastor Elias. Outra pergunta aqui hoje. Você vai pegar a lição? Vai ser uma pergunta dentro da nossa lição. Tem a tese que acredita que passaremos por parte da tribulação. Mid-tribulacionista. Meso, né? Meso também. Agora, pastor, acha que vamos viver esse tempo? Eu tenho essa tese, e eu acredito nessa tese veementemente por causa de Apocalipse 6, quando fala sobre os cavalos, né? O primeiro cavalo, o segundo cavalo, aquela coisa toda, o terceiro selo, quando abre o terceiro selo, o quinto selo, e nós vamos falando sobre isso. Nós vamos ver que o próprio texto, ele diz que será um tempo de 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Esses 3 anos e meio de paz será estabelecido o anticristo. E o anticristo, ele vai iniciar o processo através dos bens que sobrará da igreja arrebatada.
Então a igreja ainda estará aqui nesse período de paz. A nossa aprovação, professora Cris, é justamente em não aceitar a marca do anticristo. Porque Apocalipse chega a dizer que aquele que aceitou a marca do anticristo está fora do reino. E isso é interessante. Então nós passaremos por esse período. Lembrando, senhores, que eu acho muito interessante isso aqui, que a Bíblia diz que nós passaremos por um período que é apenas sombra da grande tribulação. Nós seremos perseguidos aqui contra a igreja. Agora, não é a tribulação em si, porque a tribulação em si ela será terrível, querido. O que Hitler fez é muito pequeno diante da tribulação. Até porque já estamos passando pelo estado só o início. Essas são as dores de parto. Mas eu acredito também que, por exemplo, tem a passagem do Egito em que Deus envia as 10 pragas, só que Gozém era protegido. Sim. Israel estava lá. Israel sofreu muito pouco, né? Ele não foi atingido diretamente. Ele era atingido pouco de forma indireta. Mas o que realmente sofreu as consequências foi no Egito. Então, assim, como a Bíblia não tem nada por acaso no Antigo Testamento, e como Paulo falou que são sombras, eu acredito que essa questão vai se repetir. Entra nesse período que a senhora está falando, é justamente o que eu acredito, que Apocalipse 6, versículo 17 diz: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esse texto, eu acredito, quando eles dizem montes caiam sobre nós, é justamente o momento deles acordarem que a ira de Deus chegou. Por quê? Porque nesse período, eu acho interessante que eles estavam ofendendo a noiva. Então haverá agora um impasse do noivo e dizer: agora eu vou tirar, e agora vocês vão descobrir que a minha ira começou. A primeira fase da ira, nós precisamos entender que a lua e o sol, diz o texto em Apocalipse. Você pode acompanhar Apocalipse 6, versículo número 15, versículo 13. As estrelas do céu cairão pela terra como figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Olha que interessante. Nós vamos entender que esse texto em si traz à memória que a glória de Adonai, a glória de Yeshua, quando ele desce para encontrar com a noiva, abala o sistema que nós chamamos de harmonia celestial. Todo o eixo da terra será abalado, porque a natureza manifesta a glória de Deus quando ele desce. Então é nesse momento que a terra será abalada e a igreja sobe. Vamos continuar até aí, cara? Dá para falar uma coisa, não, Antônio? Fica à vontade, meu querido. Irmãos, a paz do Senhor. Eu estou vendo os professores aí comentando, e eu estou aqui meditando. Quando o texto, a introdução, nos fala que após galardoar seus servos fiéis do seu tribunal, Jesus conduzirá a igreja. Que igreja é essa? Uma igreja fiel, uma igreja pura. Irmãos, olha só. Tem momentos que nós passamos, nós falamos, nós estamos alegres, porque algo aconteceu em nossas vidas. Mas eu não vejo aqui, pastor Elias e os demais, professora Cris, Jonathan, que a maior felicidade que o servo do Senhor quer que manter firme, fiel, ter o mestre conduzindo ele para uma grande ceia. Eu tenho convicção, a maior felicidade o ser humano pode receber na sua vida é Jesus conduzindo você para uma grande festa. É uma festa. Aqui na terra nós já se alegramos, dia da ceia, não é? Todos se choram, se alegram, todos se abraçam, e ali na hora que se vira aquela ceia, nós começamos a cantar o hino 39. 39 que chora. Imagina você que se preparou, está se preparando, você que está andando nos caminhos do Senhor, para esperar esse dia. Vai ser o melhor dia das nossas vidas, dia de festa real. Essa festa aí, ela não nos traz tristeza após outro dia, não. Então, essa história, no caso de Jesus falando, conduzirá a igreja às mansões celestiais. Irmãos, não é para todos, não. Na verdade, é para todos, mas nem todos querem. Jesus falou assim: eu vim para todos, mas nem todos me receberam.
Então, o que ele falar está despercebido? Talvez nós estamos hoje, dia a dia, trabalhando muito, e a Bíblia diz que as trombetas soará, mas nem todos vão se ouvir. Por quê? Está envolvido com as coisas dessa terra, está envolvido com as coisas desse mundo. Mas aquele que tiver preparado, aquele que estiver esperando, com certeza vai ser o dia mais feliz da vida dele. Amém. Eu vou continuar aqui no tópico de número 1 com a professora Cris, as bodas do Cordeiro. Pode ficar à vontade, Cris. Eu nem cumprimentei de forma oficial, né? Então a paz do Senhor. Ansiedade é tanta. É tanta informação, né? A gente quer aprender, mas isso é legal. É um prazer muito grande estar aqui novamente na bancada com todos os irmãos, com o professor Elias, o Jonatas, o irmão Toninho. E queria também mandar um alô especial para a Samila, né, que acompanha esse canal com a gente. Vamos ler então, as bodas do Cordeiro. O que serão as bodas do Cordeiro? Serão o encontro glorioso, já nos céus, entre Cristo e sua igreja amada. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Apocalipse 19:7. Os chamados casamentos do século, nem de longe, podem comparar-se às bodas do Cordeiro. Jesus previu este acontecimento. E eu vos destino reino, como meu Pai vos destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Lucas 22, 29 e 30. Na visão do Apocalipse, João teve o privilégio de registrar o anúncio do grande acontecimento, que marcará para sempre a união entre Cristo e sua igreja. Quer comentar alguma coisa sobre isso, minha querida? Eu sei que você anotou muita coisa. Estou vendo bifado aí, tem muita coisa boa para sair. Eu vou falar aqui para você localizar. Querida, entenda uma coisa, o que é bodas? Bodas significa enlace matrimonial, casamento, festa ou banquete com que se celebram as núpcias. Isso é bodas. Anota aí para você levar para a sala. O mais interessante é que as bodas do Cordeiro, ela vai ocorrer, as bodas do Cordeiro, ela vai ocorrer enquanto o mundo enfrenta um período chamado Grande Tribulação. Após o quê? Após o arrebatamento. Então, há uma pergunta que você precisa fazer para a sala. Como é o fato de nós estarmos em 7 anos aqui, nós não, que eu não vou estar aqui, né? Eles estarem aqui 7 anos vivendo na Grande Tribulação, e nós estarmos no que nós chamamos boda, que é um reino, que é um tempo chamado reino milenar. Por que essa duração? Nós precisamos entender que as bodas do Cordeiro, ela não dura 7 anos como o tempo da terra. Por quê? A boda do Cordeiro, ela ocorre no céu. Ou seja, é no mundo que nós chamamos mundo espiritual. Apocalipse 19, versículo 11. Olha o que diz Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto e eis o cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel, Verdadeiro, e luta e peleja com justiça. E vai dar uma descrição fantástica acerca de Jesus. Então entenda uma coisa, esse texto nos mostra claramente que Jesus regressa do céu com um aparecimento glorioso. É isso que você precisa entender. Esse aparecimento glorioso, a primeira vinda, que é para a igreja invisível, é só a igreja que terá o privilégio. Só a igreja. Nesse período, você vai dizer, mas então é 7 anos na terra. E lá no céu? O céu, nós precisamos entender que na visão espiritual ele é atemporal. O termo atemporal significa que ele não está sujeito ao mundo físico. No mundo espiritual, o tempo ele é sempre presente. Entenda isso. Ele não existe, portanto, a sequência de passado, presente e futuro no tempo espiritual. Não existe isso. Nós precisamos entender o texto de Eclesiastes 3, 14 e 15. Olha que interessante o que diz Eclesiastes 3, 14 e 15. Salomão dizendo na sabedoria: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz tudo Deus para que os homens temam diante dele. 15. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi.
Deus fará renovar-se o que passou. Então Salomão dá um prólogo aqui no pensamento dizendo: o tempo de Deus não é o nosso tempo. Verdade. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então logo 7 anos para eles aqui pode ser 7.000 anos para Deus, como também pode ser um reino milenar. Por isso que a Bíblia diz milenar. Milenar no sentido aqui de não ter tempo. Nós não sabemos o tempo. Entenda isso aqui, ok, querido? Pode ficar à vontade, querida? Eu quero fazer só um breve comentário, que o George Eldon, um comentarista bíblico, ele fala que provavelmente o Salmo 45, que se refere a uma canção de amor, poderá servir como um pano de fundo para esse casamento, para as bodas. E os irmãos leiam depois em casa, Salmo 45, é um salmo muito lindo. E eu vou fazer comentários mais à frente. Os irmãos da bancada querem falar alguma coisa? Sim? Sim, com certeza. As bodas do cordeiro. Eu ainda segurei um pouquinho a mais aqui, pastor Elias, na introdução, que eu achei tão interessante, me deu uma alegria imensa, quando eu vi logo abaixo o texto falando assim: estarão reunidos, todos reunidos, os salvos em Cristo, né? Reunidos, sob os olhares de milhões de anjos, querubins, serafins e demais seres celestes. Irmãos, é um agrupamento, ali vai ser aquela reunião maravilhosa, e ali participando da celebração da maior evento do universo. Talvez nós falamos que houve um acontecimento no país, mas não chega nem nos pés. Esse aqui não pode nem fazer comparação. Agora, sobre a visão que João teve, João viu o céu por dentro. João, Deus mostrando para ele e falando com ele: escreve, fala. É um privilégio aquele homem, que não foi maravilhoso, maravilhado por tudo que ele viu, e por isso que ele escreveu. E muitos talvez falam assim: eu não consigo ler Apocalipse, eu tenho medo de ler Apocalipse. Irmãos, antes de você ler Apocalipse, para você entender, você tem que começar em Daniel. É lá que vê as revelações, é lá que você começa a entender que aqui já é escatológico, aqui já é o final de todas as coisas. E a igreja, aqueles que permaneçam firme, continua firme, não pare, porque em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. Nesse tópico, eu quero comentar o que a senhora falou do Salmo. É importantíssimo. Você leu o Salmo 45, diz: tu és o mais formoso dos filhos dos homens, os teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada do teu flanco, ó herói. É magnífico esse salmo. Querido, esse salmo é justamente o impacto, é o casamento, que nós chamamos de casamento místico, entre Jesus e a igreja. Eu quero mandar um grande abraço para a irmã Maria Eva, bênção de Deus na nossa vida. Eu vou continuar aqui no tópico de número 2, diz: quem poderá participar dessas bodas com o evangelista Antônio? Fica à vontade, meu querido. Amém. Quem poderá participar dessas bodas? É uma pergunta. E tem resposta também. Todos os salvos em Cristo Jesus. João viu a multidão incalculável de remidos por Cristo, que estarão com ele nos céus. A noiva do Cordeiro, que é a igreja, é composto dos cristãos verdadeiros e dos crentes de todas as épocas. Nesse tópico de número 2 aí, quem poderá participar da festa, nós precisamos entender que todos que permaneceram fiéis e adorais, eles terão o privilégio de participar desse grande encontro com o Mestre Jesus. Nós precisamos entender que a tese que existe da segunda fase da boda, e o senhor, Jonathan, fez uma pergunta meio que relaxada aí. Existe uma, você queria aprofundar, mas ficou com medo de aprofundar. Existe uma tese em Apocalipse 19, versículo, se der a Bíblia, versículo 9, Apocalipse 19, versículo 9, existe uma tese de que haverá o que nós chamamos da ceia da boda. Vamos ler o texto que nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Achou comigo, professor Cris? Apocalipse 19, 9. E o anjo me disse: escreva, quão felizes são os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. Olha que interessante, a sua tradução diz: quão felizes são os que foram convidados para a festa do Cordeiro. A tradução comum antiga, por isso eu gosto da tradução judaica, na original, ele diz: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas. Aí tem gente que faz um duplo sentido isso aí.
Existe a boda e a ceia da boda, não terá os convidados, não, querido, é uma só festa. Nós precisamos eliminar esse sentido de que existe a boda, que é a festa, e a mesa da boda onde vai sentar os convidados e as pessoas vão ficar olhando. Não, não existe isso não. É uma festa, e dentro dessa festa nós teremos o grande jantar, a grande ceia. Isso é magnífico, né? E eu acho tão interessante que quando o texto fala que João, ele viu uma multidão incalculável, e eu quero estar no meio dessa multidão incalculável. E assim, Essa multidão é essa que vai ter o privilégio de estar ali saboreando a grande ceia do Senhor. verdade. E com relação a essa grande multidão, irmão Toninho, tem muitos comentaristas também que falam que há diferença entre a noiva do Cordeiro, que seria somente a igreja. Outros falam que seria somente a igreja, fora os que já morreram em Cristo e fora Israel. Mas não, se a gente estudar direitinho a Bíblia, nós vamos ver que a noiva do Cordeiro, esse corpo todo, é compreendido por quem? A igreja que será arrebatada na época, né? Os que morreram em Cristo e foram ressuscitados, e Israel, a comunidade messiânica, que já morreu, e aqueles também que aceitaram Jesus, né? Que creem e aceitam o Cristo como Salvador. É que somos escolhidos, né? Isso. Inclusive, a salvação, ela é universal. Não é igreja universal não, viu? Ela é universal. Ó, todos ali, depois de todos ali que subirem, ser arrebatados, ali todos estiverem reunidos, aí sim, ali está o povo escolhido, o povo separado. Aqueles que permaneceram, aqueles que passaram por tribulações, aqueles que tiveram grandes lutas, aquele que permaneceu, esse estará no meio dessa grande multidão lá no céu com o Senhor. E é até engraçado o que eu vou comentar aqui, mas eu estive estudando alguns dias atrás justamente sobre isso. Sobre aquele que permanece fiel vai estar lá, mas tem cristãos hoje, o que se denomina cristãos hoje, que estão esperando vencer os 7 anos. Eles estão esperando passar os 7 anos. Não, na segunda vinda aí eu vou, na outra vinda aí, Irmãos, se com o Espírito Santo está difícil, imagina sem ele. Como você vai renunciar? Um sinal que você vai usar para comprar, vender, todo esse processo. Se o Consolador, que é o Espírito Santo, está aqui, nos consolando todo dia, nos amparando, nos mostrando a verdade, como você vai viver sem ele? Como é que você vai conseguir passar esses 7 anos? Irmão, João viu uma multidão incalculável. Não espera não, irmão, ir outra vez, não. Vamos agora é a hora, agora é a hora que nós temos que juntar, estudar e falar assim, eu vou para o céu e ser salvo pelo sangue do Cordeiro, não invalida o sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Eu vou continuar aqui no tópico, diz quem ficará de fora desse glorioso evento. A palavra de Deus nos assegura que ficarão de fora todos os que não se mantiveram fiéis e puros até a volta de Jesus. Porém, Apocalipse 22, versículo 15, apresenta uma relação mais detalhada dos que ficarão de fora das bodas do Cordeiro. Não poderão participar os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. A palavra cães é vista também em Filipenses com o mesmo sentido. Os cães são provavelmente os maus obreiros, aqueles que matam, dispersam e exploram as ovelhas do Senhor Jesus. Quanto à prostituição, o termo pode se referir tanto à venda do corpo quanto a qualquer tipo de relação sexual ilícita. Deus criou o sexo e estabeleceu leis imutáveis. Na Bíblia temos esses preceitos em vários textos, como em Mateus 5:32, 15:19, 19:9, relações ilícitas, 1 Coríntios 5:1, fornicação, 6:18, 7:2, impureza, Apocalipse 17, versículo 2, devassidão. As escrituras sagradas hoje nos advertem que vos abstenhais da prostituição. Entenda uma coisa aqui, querido. A lista dos que ficarão de fora deste grande evento nos mostra que o noivo, desde o rompimento do Éden, que foi feito por Satanás, ele busca para si um relacionamento com um povo sarado,
de boas obras e vestes brancas. Paulo chega a citar isso em Tito 2, do 11 ao 14, ele diz assim, olha que interessante, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-os para que, renegadas em impiedade as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação de Cristo Jesus. Aí ele complementa dizendo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Esse complemento nos mostra que Deus procura um relacionamento com este povo, com esta noiva. Ninguém quer uma noiva traidora não, querido. Ninguém quer uma noiva suja não, prostituta não. Foi só Osés que fez, e porque Deus mandou. Vamos entender esse contexto. Ninguém casa com uma prostituta hoje não. Vamos entender isso aqui. A lista dos demais que praticam as iniquidades, cães, feiticeiros, impuros, assassinos e idólatras, essa lista nos mostra que a fidelidade de Deus com a igreja começou no Éden, quando ele fez um homem puro, colocou um homem puro, e mesmo o homem pecando, ele continuou procurando um ato de remir o homem, de compadecer do homem, e isso veio até Jesus no Calvário. Portanto, a era graça. Cuidado com isso aí, né? Quando eu pregando, né? Cuidado com esse negócio de segunda vinda de Yeshua aqui, né? Não, cuidado. O termo cães aí são os maus obreiros. Discordo, professor. Então fica à vontade, eu gosto dessas coisas. Fica à vontade. Discordo. Sim. Por quê? Eu vou apresentar minha tese, né? E a justificativa. Eu discordo porque esse texto de alguma forma me chamou a atenção. Aí eu fui para a Bíblia judaica. Aí, aqui em Filipenses, fala o seguinte: cuidado com os cães, esses praticantes do mal, os mutilados. Então, assim, se eu for ler o contexto e estudar aqui, primeiro, o pronome está falando esses, referindo o quê? Retomando cães. Aí, na frente vai qualificar como mutilados. Quem é que fazia essa mutilação? Não eram os judeus que faziam a circuncisão? Sim. Então, o que Paulo está falando aqui? Paulo está chamando de cães quem? Aqueles judeus que queriam pegar o cristianismo e misturar com a teologia judaica. Queria fazer, né, toda uma mistura. Então, Paulo estava combatendo isso, falando que não, a salvação é pela graça, as regras de servir a Cristo não se confundem com as regras do povo judeu. Então, por isso que Paulo estava combatendo isso aqui, chamando esse pessoal de cães. Eu até entendo que o Elinaldo quis colocar aqui, que ele pensou no sentido espiritual. Eu posso trazer os lobos, os falsos mestres que estão aí devorando o povo, causando a mutilação espiritual, que carnalmente nós não enxergamos. Naquela época era carnalmente, porque eles queriam impregnar sobre o povo gentil a circuncisão. Então, querido, doía demais aquele negócio, né? Você imaginou? Mas entenda também, pastor, que fala que aqueles que matam, né? No sentido espiritual também. Pois é, daqueles que matam. Porque matar, talvez, não é chegar e pegar uma arma e você mata uma pessoa através de palavras, através de gestos, informação falsa, de gestos. E aí, quando o texto fala que aqueles que matam, hoje talvez tem muitos líderes que são os falsos profetas, eles só querem mesmo só a lã das ovelhas, mas cuidar mesmo que é bom, ele não quer. E quando eu não cuido, o que vai acontecer? Vai morrer. Então quem matou? Eu que não cuidei. E tem uma questão aqui também, tem uma questão aqui, enquanto o professor Elias lia esse rol aqui de pessoas que ficaram fora, eu parei para analisar o que esse rol tem em comum. O pecado. Por exemplo, a prostituição. O sexo é pecado? Não, o sexo não é pecado. O que é o problema da prostituição? É a falta de limite, de controle. Olha, professor Elias, se você tem uma casa, você construiu aquela casa com muito suor, trabalhou muito e alugou, o irmão
detona tudo, quebra, não cuida. Você vai deixar o irmão Toninho continuar morando nessa casa? De maneira nenhuma. Ordem de despejo dele. Assim somos nós somos casa, morada do Espírito Santo. Isso aqui não nos pertence. Deus deixou para a gente cuidar. Agora, se você usa de qualquer forma, vai ter uma consequência, querido. Por quê? Porque não é seu. Isso aqui não é seu. Um dia, você, seja cristão ou não, vai prestar contas perante o tribunal de Cristo. Seja no primeiro ou no segundo. Mas você vai prestar contas, né? Como cristão ou como não cristão. Por isso, esse rol de pessoas que não vão participar das bodas. Por quê? Porque estão violando regras que Deus criou. Deus te deu isso aí, eu poderia falar como usufruto. Usufruto vitalício, que é um termo no direito, por exemplo, usufruto vitalício de uma casa. A pessoa, enquanto for viva, tem direito a residir naquela casa. Assim somos nós. Isso não é nosso. É por isso que isso é pecado. Esse rol aqui. Porque é o uso desenfreado de certas atitudes. Até porque quando a gente fala a questão de prostituição, todo mundo já pensa no ato sexual, né? Não, isso é pecado. Tá falando de prostituição aí, é de dormir com a irmãzinha, da irmãzinha dormir com o irmãozinho, mas não é só isso. É uma série de fatores, igual a professora Cris estava dizendo, que é templo, então você tem que conservar. Se o dono da casa vir, como é que vai estar a sua casa? Porque também nós temos que entender, porque a professora Cris falou isso sobre casa, templo, morada. Na verdade, quando o inimigo ele não tem casa, ele não soube fazer uma casa, e ele nunca vai saber, e ele não sabe construir, ele sabe destruir, e ele jamais entrará no reino de Deus, porque ele é o inimigo. Então, quando chega esse ponto de destruição, por exemplo, Deus o fez o homem. Nós somos propriedade de Deus. Mas o ser humano, se ele abrir brecha para o inimigo, se tornar um proprietário sem ser dono. Né? Então, quando eu não sou dono, o que acontece? Eu não estou nem aí não é meu mesmo. E é isso que o inimigo está fazendo na vida de muitas pessoas. Ele está pegando o tempo de Deus, que não é dele, e está destruindo como? Através da prostituição. Ele está destruindo através de calúnias. As pessoas não aprendem mais a amar. Porque para o inimigo, isso aqui não vale nada. Ele pode destruir à vontade. E as pessoas estão enganadas com isso. E Deus quer um corpo para ser tempo de morada dele aqui na terra, para nós pregar o Evangelho. Mas depois nós recebemos um novo corpo, um corpo glorificado. Esse sim, esse é para morar na glória. E esse corruptivo que nós temos aqui é para fazer a obra dele aqui enquanto nós estivermos aqui. E temos que concordar também que a gente não pode só apenas culpar o inimigo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas tem pessoas que os pés já estão se apressando para a maldade. Aí fala, o inimigo é o inimigo. Sim, é o inimigo. A gente não está tirando o crédito que ele tem. Mas irmãos, vamos só vigiar só um pouquinho, amém? Eu vou continuar aqui no tópico de número de uma professora Cris. Eu viajei nesse pensamento da senhora aí, até anotei aqui no cantinho da revista, estou anotando tudo aqui, coloquei aqui corpo igual casa, mal usado, não dá para entender. Tópico número 2, a rejeição ao convite do Cordeiro. Fica à vontade, meu querido. O convite ao povo de Israel. Na parábola das bodas, que se encontra em nossa leitura bíblica em classe, Jesus quis antecipar o que acontecerá com os que não tiverem preparados para entrar nos céus. No texto de Mateus 22, do 1 ao 14, vê-se que um certo rei celebrou as bodas de seu filho. Verso 2. Esse rei representa Deus, o Pai, que já preparou tudo nos céus para as bodas do Cordeiro de seu Filho Jesus Cristo. No primeiro momento, aquele rei manda seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Verso 3.
Refere-se aos judeus, que durante séculos não quiseram ouvir os profetas que lhe transmitiram a palavra de Deus, convidando-os para viverem com ele. Atualmente, muitos também não dão ouvidos aos profetas do Altíssimo, que têm alertado a igreja quanto à volta do rei. Eu acho interessante que esse convite, nesse tópico, você pode anotar para você falar em sala, que o convite de Yeshua ao povo judeu sempre foi negado. Sempre foi negado. O próprio Jesus diz em Mateus 23, versículo 37, ele diz assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não quisestes. Então ele mesmo quis reunir, mas ambos não deram crédito à própria palavra de Jesus. Até os dias de hoje, nós precisamos entender, é que até os dias de hoje o convite ainda é feito, não só a Jerusalém, como na parábola que nós lemos aqui, que negou aí a festa, não, mas a todos quanto ouvem e acreditam na volta de Yeshua. Aí você diz assim, eles acreditam na volta de Yeshua, mas se eles não ouvem, não, querido, todo ser humano sabe que Jesus vai voltar. O mundano sabe que Jesus vai voltar, porém ele não escuta a palavra de ordem que é conserte. Ok? Quer falar alguma coisa sobre isso? É verdade. Eu estou aqui observando aqui o texto que a irmã falou, Mateus 22, de 1 a 14. Jesus, mais uma parábola, né? Jesus falando sobre Jesus tomando a palavra, tornou-se a falar em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Então o rei, mais uma parábola, ele preparou uma festa e mandou o seu servo convidar. E aí, no momento do convite, todos estavam ocupados. Aí eu tenho que ir para minha fazenda, eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que fazer algo. E ali não compareceram. E hoje é diferente? Hoje é diferente? Não. Meu irmão, estou te entregando um folhete aqui em tuas mãos, dá uma lida. E já nessa oportunidade já te convido para você ir no culto, hoje à noite. Aí ele fala: hoje eu não vou não, porque eu tenho algo a fazer. Mas um dia eu vou. E assim em sequência, vai acontecendo, vai chegar um dia que ele não chega aí. Mas quando ele não chega aí, ele está tão cheio de tantas coisas a fazer, que um certo pastor, ele fez uma visita, uma irmã liga para ele e fala: pastor, por gentileza eu podia fazer um favor de vir à minha casa. E era uma baita de uma mansão. Ele chegou à porta. Quando abriu a casa, a palavra que ele falou: eu nunca vi tanta pobreza no meio de uma riqueza. Porque tinha tantas coisas, mas ali espiritualmente eram pobres, não viviam em paz. Então, esse convite que Jesus faz, meu irmão, minha irmã, que vai estar nos ouvindo, é para vir para cá de Deus, é hoje, não é amanhã não. Porque se Jesus te convidou, vai. Porque tem coisas melhores, coisas grandes nos esperando. Se você não for, você vai dar chance para outro ir no seu lugar e você vai ficar. Eu lembrei de uma aula sua, professor Elis, do curso teológico, falando sobre isso aqui, arrebatamento. O porquê que vai ser de forma inesperada. Porque senão vai se cumprir novamente essa parábola. Verdade. Ah, Jesus, não volta agora não, porque eu tenho que casar primeiro. Ah, Jesus, não volta agora não, porque eu tenho que formar primeiro. Então, assim, vai ser de repente por isso, porque senão vão poucos. É verdade. Eu vou continuar aqui com o Jonathan, a tragédia dos que rejeitam a Deus. Fica à vontade, meu querido. Amém. A tragédia dos que rejeitam a Deus. Por rejeitarem a Deus e ao seu Filho, os judeus vêm sofrendo ao longo dos tempos. Eles sofreram com os cativeiros assírios e babilônicos, onde amargaram a dor por causa de sua desobediência. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida pelos romanos, sob o comando do general Tito. E todos foram dispersos e perseguidos por várias nações. Até hoje, Israel, como um todo, sofre por causa
por não reconhecer Jesus como Messias, mas há um remanescente que será salvo. Eu acho tão interessante, eu gosto dessa visão, o dualismo entre carnal e espiritual. Nós precisamos entender que Jerusalém sofre por negar Jesus no âmbito carnal. Ela é perseguida, torturada, massacrada, será nos últimos dias. Agora, nós precisamos entender que o ato de nós negarmos Yeshua nos leva a uma vida medíocre e sem valor. Ainda que nós tenhamos todos os bens, como diz o irmão Antônio, e toda a ciência, até mesmo o governo do mundo, nós somos perseguidos, aqui entra o termo espiritual, pelo vazio da alma. Eu acho que eu fui meio último aqui agora. O vazio da alma nos mostra que nós somos carentes de quê? Do seu amor. Amor de quem? Do próprio Deus. Você pode ter todas as coisas, mas chega, você dorme, você deita e você não consegue dormir, você vai para as melhores festas, mas quando chega no seu apartamento você não consegue pegar no sono, e você diz: o que está acontecendo? Que eu tenho dinheiro, mas não consigo comprar a felicidade. Querido, a felicidade só está no amor de Jesus. E eu acho interessante que chegará o tempo em que, como diz a professora Cris aqui, de prestarmos contas ao quem deu tudo por amor de nós. Aí entra aqui o texto de Lucas, 12, versículo 19. Então direi à minha alma: tens um depósito de muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Não é isso que você tem feito nos últimos tempos? Não é isso que a população tem feito? Então entenda. Aí Deus disse: louco, essa noite retirão a tua alma. Eu gosto da versão judaica nesse texto. Essa versão judaica é magnífica, né? Eu parei um dia para estudar essa versão judaica, já lá em casa, eu comecei a sorrir de ver a atitude do que nós estamos vivendo carnalmente hoje em dia. É uma versão que nós devemos levar para a sala de aula. Deveríamos levar para a sala de aula. Um texto assim, 12, versículo número 20. Mas Deus lhe dirá: tolo, nesta mesma noite você morrerá, e as coisas que você preparou, de quem elas serão? Olha! Nossa, essa é direta. É direta. Deus foi direto. A versão judaica é magnífica. Assim, de quem serão as coisas que você tem ajuntado? De quem serão os patrimônios que você tem ajuntado? Isso é uma pergunta que deve ficar no ar para a sala de aula. Concorda comigo? Você tem verdade. É verdade. Mas nós gostamos de ser donos. Em tudo. Nós queremos ser donos de nossos filhos. Talvez, e olhando bem, nós não somos donos de nossas vidas. Nós gostamos de falar: eu sou dono. Nada é nosso. Tudo é do Senhor. É engano. Tem pessoas, talvez, que trabalham de noite, sem parar, preparando para juntar algo para a minha aposentadoria. Ele não chega. Aí depois começa a questionar a Deus. Por quê? Por que eu não cheguei a esse ponto? Vem enfermidade. Juntou, mas não pode desfrutar, não pode subir, está lá no meio da cama. Tem um versículo, Montoninho, que eu gosto demais, é em Provérbios. Peça a Deus para que abençoe os seus planos e eles darão certo. Porque se é uma pessoa assim, que quer juntar, uma quantidade boa de dinheiro, se ele pedir a Deus para abençoar, Deus vai dar sabedoria para ele também usufruir e também reverter isso em prol do reino. Sim. Então, assim, todos serão abençoados. Mas se ele não pedir, as consequências não são boas. Tem isso também. Talvez ele trabalhou tanto, juntou tanto, quando ele chegar na certa idade, talvez ele começar a desfrutar. Mas ele não conseguiu. Por quê? Ele talvez uma enfermidade. Aí, em vez dele desfrutar daquilo que ele trabalhou tanto, outras pessoas que não tem nada a ver que vai desfrutar, né? Eu fico me perguntando, professores aqui na mesa, pastores, evangelistas, professora Cris, por que Israel é tão perseguido? E o porquê que Deus tem esse cuidado tão grande com eles? Eu sempre me fiz essa pergunta. Israel, em 1916, estava sob o comando turco. Até após 50 anos, 1966, ser considerado como país, nem era considerado como país. E o petróleo só foi considerado petróleo uns anos atrás. E eu fico me perguntando o porquê
que Deus tem esse cuidado tão grande com Israel. Eu até nesses pensamentos em casa, quando estou estudando, eu choro por ver o cuidado de Deus, porque Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus rejeitaram. E eu fico perguntando, Deus, por que ainda o Senhor cuida? É a mesma coisa comigo, com você. Por que todo dia nós pecamos? Mas Deus tem o mesmo cuidado sempre, sempre e sempre. Ele não desiste de você. Eu vou continuar aqui no tópico número 3, diz: o rei convida a todos, com o evangelista irmão Antônio. Fica à vontade, meu querido. O rei convida a todos. Na parábola das bodas, o rei envia o convite a todos que pertencem ao seu reino, porém seus súditos não quiseram comparecer às bodas. Esses que tiveram a liberdade de rejeitarem o convite referem-se a Israel. No entanto, nas bodas do Cordeiro, todos os que rejeitaram o convite de Jesus Cristo, judeus e gentios, serão excluídos eternamente da presença e da comunhão do Filho de Deus. Porque nesse tópico aí, eu queria que você anotasse bem rapidinho, vocês vão falar alguma coisa. O convite de Jesus, ele é real, é isso que nós precisamos entender. Pois como na parábola dos filhos, como na parábola que nós vimos aqui sobre a festa, sobre a boda, assim é Jerusalém. Os filhos verdadeiros o negaram. Nós o abraçamos, que nós chamamos de ato chamado graça, favor imerecido. Nós não merecíamos. Ainda há tempo, e você precisa refletir, sala, de atender ao convite de Yeshua e vivê-lo, querido. Ainda há tempo de viver esse convite. Ainda há tempo de amá-lo. E não é só agora, isso aqui que eu acho interessante, é reconhecendo Ele como Senhor e tendo uma eternidade para com Ele. Isso é magnífico, nós precisamos entender isso. Eu amo agora e o amarei eternamente. Porque Jerusalém, então, é a noiva, é a escolhida. Porque Jerusalém, Belém de Judá, está no centro da terra. Deus não tem preferência pelo povo judeu, não. Ele colocou o homem e criou o homem ali no centro da terra. Essa é a particularidade para com Deus. Veio para o povo dele não aceitou, nós, igual gato. E graças a Deus eles não aceitaram. Graças a Deus. Israel, eu te amo de coração, mas Israel, obrigado por não aceitar, porque eu pude conhecer esse Jesus maravilhoso. Magnífico. E nessas bodas, né, primeiro convida os judeus, eles rejeitam. Daí convida quem? Publicanos, pecadores, gentios. E aí forma-se então essa festa. E chegando nessa festa, a gente pode ver na leitura que tinha uma pessoa que não estava vestida de forma adequada para essa festa, para as bodas. E aí eu comecei a estudar sobre isso, e é interessante que Jesus na parábola usa o termo amigo. O homem fala: amigo, você não está adequado para essa festa. Lembra-te de Judas? O mesmo termo que Jesus usou para Judas. Olha só, a Bíblia não tem nada por acaso. Talvez você que não estudou o suficiente, mas a Bíblia não tem nada por acaso. E tem mais. Chegando mais à frente, Jesus conclui: porque muitos são chamados, mas poucos excluídos. Por que ele usa essa expressão muitos são chamados e não todos? Porque no linguajar judeu, muitos significava todos. Olha só que coisa interessante. Então ele usa assim uma linguagem que todo mundo daquela época tinha acessibilidade. Ele usa o linguajar para que as pessoas entendessem realmente o que ele queria dizer. Muito bom, gostei. Eu vou anotar isso aqui. Amém. Agora, por incrível que pareça, por eles não reconhecer que Jesus é o Senhor, é Deus, eles continuam sofrendo até hoje. Amargamente. Né? Amargamente, por não reconhecer. Mas um dia eles vão ver quem é Jesus, que Jesus esteve com ele. E nós falamos muito, pastor Elias, os demais que estão aqui. Nós falamos muito de Israel, que Israel é o centro, tudo bem, eu concordo, tudo certinho. Mas também ficaram de fora muitos deles também. Porque da mesma forma ficaram gentios, muitos gentios que não reconheceram, que não aceitaram o convite de Jesus. Alguns judeus também ficaram de fora, porque eles não querem aceitar, e eles não vão querer aceitar. E quem não aceitar Jesus na sua vida, infelizmente,
ficará de fora das bodas do cordeiro. Eu vou continuar aqui, meus queridos, correr, senão vamos ficar a noite toda aqui nessa lição muito boa. Tópico de número 3, que diz a noiva do cordeiro, com a professora Cris. Contato, querido. Assentados à mesa do rei. Os crentes do Antigo Testamento juntar-se-ão aos fiéis da igreja, num só grupo, para sentar-se à mesa do rei. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Será a congregação gloriosa de todos os salvos que venceram as lutas, obstáculos e barreiras e mantiveram-se limpos, puros. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3 e 5. Jesus apresentará sua noiva sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Esse termo, o assentar-se na mesa, nos mostra a imensidão do amor de Jesus para com a sua noiva. Entenda isso aqui. Não haverá tribos, não haverá povos, não haverá línguas diferentes, mas haverá um só Deus, um só povo, um só pastor, sendo servido pelo próprio Cordeiro. Isso aqui é interessante. Jesus não irá se sentar, ele é um anfitrião, Jesus é um anfitrião e ele irá nos servir. Entende isso aqui? Então nós estaremos desfrutando, e isso é muito interessante, do primeiro corpo que é eleito desde a fundação do mundo. Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós voltaremos a ter a semelhança do primeiro Adão. É por isso que nós vamos sentar à mesa e vai nos servir. Ok, querido? Querem falar alguma coisa sobre isso? Vou continuar aqui? Olha que texto maravilhoso. Nem ruga, ó irmãs. Que coisa maravilhosa. Não haverá ruga. Mas brincadeiras à parte, a igreja, ela é comparada à noiva de Cristo, acho que no livro de Cantares, né? A noiva adornada. E lá é utilizada uma linguagem muito bonita e que fala de uma noiva pura, uma noiva muito bem adornada, uma noiva esperando o seu noivo. E nós podemos ver que Cristo requer isso de nós. Como que será o nosso adorno? É espiritual, através de uma santificação, através de você realmente abrir mão, dia após dia, de coisas que vão te fazer mal, de coisas que vão te fazer pecar. Isso será o nosso adorno. E permanecer fiel, porque a Bíblia fala que é aquele permanecer fiel até o fim. Então eu não posso ser fiel só hoje ou só amanhã. Eu tenho que ser fiel até o fim. Ô, irmãos, que vale a pena. Se a gente vê esses casamentos lindos nas revistas, né? Nessas coisas assim maravilhosas, televisão, nem se compara. Mas não chega nem aos pés da festa que Jesus espera para nós. A senhora pediu para ler, eu fui rápido aqui. 2 versículos de número 4 diz: leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. É muito profundo, magnífico, magnífico. Mas aí é o que vencer, né? É o que vencer. Com certeza. Vencer. Aí quando falou a irmã, achei tão interessante, ela falou sem rugas, irmãs. Eu tenho certeza que as irmãs se alegraram muito, mas não quero jogar, eu não quero trazer problema. Tem que ser santa. Verdade. Né? Ela chegar, tem que ser santa e ela tem que ser sem mácula. O adorno tem que ser espiritual. Espiritual. Né? Amém? A santidade. Eu vou continuar aqui no tópico número 2, que diz as características da noiva do Cordeiro. Vejamos algumas de suas principais marcas. É fiel. Mesmo enfrentando as intempéries da vida, a igreja, com a ajuda do Espírito Santo, permanecerá fiel ao noivo. Hoje em dia, infelizmente, temos visto infidelidade de muitos crentes. Estes são infiéis aos seus cônjuges, pastores, igreja e ministério. É santa. Só pode ser igreja quem é santo, quem vive em santificação. Não dá lugar ao mundo. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Não podemos aceitar sua maneira de pensar. A palavra de Deus nos adverte: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Espera pelo seu noivo. A igreja aguarda com ansiedade o glorioso dia em que vai se encontrar com o seu noivo. Esta é a nossa verdadeira esperança. Adora a Deus como igreja do Senhor
precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Quando nos reunimos na igreja, temos de ter a consciência de que o mais importante é a adoração a Deus. Muitos, infelizmente, vão à igreja não para adorar ao Senhor, mas apenas para serem vistos pela liderança ou para cuidarem dos seus próprios interesses. Proclamam a mensagem do noivo. Jesus mandou os seus servos proclamar o evangelho por todo mundo, a toda criatura. Entenda uma coisa nesse tópico, bem rapidinho, número 2. As características da noiva, e eu acho impressionante isso aqui, ela vem do próprio noivo. Por quê? Porque quando nós manifestamos essas características, nós nos aproximamos dele. Se eu estou no mundo espiritual, eu atingo o espiritual. É isso que você precisa entender. E essas características nos fazem aproximar do grande evento. Isso que nós precisamos deixar claro na sala de aula. Quais são as características? Fiel. Características de quem ama ser fiel. Então, logo quem é infiel ao pastor, ao cônjuge e ao ministério, ele não ama. Não ama. Se você é rebelde na igreja, se você quer dividir a igreja, você não ama a sua igreja. E nem o reino de Deus. Vamos deixar isso claro aqui para você entender. Santa, Hebreus 12:14, diz que a santidade é a marca de quem procura agradar. É magnífico isso aqui, querido. Sem a santidade é impossível, sem a fé. Outra coisa magnífica também. Verdade. Vamos entender isso aqui. Adorar. Adoração é dizer ao noivo, através do louvor, o quanto o amamos, o quanto temos saudade dele e, acima de tudo, sentido no nosso meio. Isso é adoração. Se você chega e canta e não sente nada, você não está adorando. Você está apenas cantando. A adoração envolve muito mais do que cantar. É você rasgar a sua alma, o seu coração. É você se declarar. É como se você dissesse para sua esposa: amor, eu te amo. É do fundo do coração, do fundo da alma. Não tem hipocrisia. É isso que você precisa entender. A adoração é isso. E proclamar. Entenda isso aqui, quando eu dei isso aqui, eu achei muito interessante. É impossível ser tocado pelo noivo e não mudar de vida. É impossível ser tocado pelo noivo e não falar das suas maravilhas. Quem não proclama a mensagem do noivo é porque nunca o conheceu. Isso é tão profundo, professor Elias, sobre ser tocado pelo noivo e não mudar de vida. Eu estava assistindo um dia uma mensagem de um pastor, foi na Transmundial. Eu estava ouvindo, aliás, pela Transmundial. E ele falava o seguinte, que hoje em dia está ficando raro o choro do arrependimento. É raro você ver uma pessoa chorando por se arrepender de coração diante do Senhor. E isso que o professor Elias falou é uma coisa séria. Você, quando tocado pelo noivo, Cristo, você realmente vai chorar. Você vai mudar de vida, você vai se arrepender, você vai convergir, você vai mudar a sua rota e vai tomar uma nova direção na sua vida. Mas é necessário que isso seja lá no íntimo, lá no fundo, de verdade, de coração. Mas o reconhecimento do noivo é falado em Marcos, quando o próprio Jesus diz, Marcos 16:15, e disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É ser tocado pelo noivo, você amar a alma sem conhecê-la. Mas é você fazer sem esperar nada em troca. Mas aí, pastor, sua Elisa, é interessante que a irmã, a professora Cris diz aí. Mas primeiro, para poder eu ser tocado, eu tenho que ter reverência. Eu tenho que ter respeito. Não adianta eu sair de minha casa, não adianta. Sem um propósito. Cheguei na casa do Senhor, eu vim com aquele propósito de ali me render aos pés dele. Agora, eu vim para a casa de Deus com o celular de lado, com o WhatsApp ligado. Eu vou render como? Se eu estou com o pé lá fora, que dentro e outro lá fora? Porque Deus, Ele conhece o homem, não é por fora, Deus conhece o homem por dentro. Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe como você quer render os pés dele verdadeiramente. Então, o que o inimigo conseguiu fazer? Eu vou continuar batendo no inimigo, que é ele que é o causador de todas as coisas, sim. Ele continua distribuindo as suas funções na vida das pessoas para que eu não tenha interesse e nem vontade de receber algo de Deus. Mas
Eu estou até comentando com o pastor Elias aqui que eu estou apanhando e só estou levando chibatada aqui de um lado, do outro. Mas o que acontece, irmãos? É bom a gente reconhecer isso. É bom a gente reconhecer isso. Eu estou entre homens, grandes homens de Deus, uma mulher abençoada por Deus, que Deus já usou muito para falar comigo. Mas o que acontece é porque as coisas boas da vida e as distrações têm nos afastado desse amor. E a gente não consegue, a nossa fidelidade é limitada, a nossa santidade é limitada. Todos esses pontos aqui são limitados. A gente vem para a igreja não para adorar a Deus, mas às vezes para adorar a si mesmo e para cantar apenas por cantar. Quantas vezes já escutei, eu tenho que ir lá mesmo tocar ou cantar, então eu não estou indo lá para fazer nada para Deus. É como se ele dissesse isso. E nós temos que nos preocupar, porque as coisas boas e as distrações da vida estão nos afastando cada dia mais, e o funil, igual diz o outro, está apertando, e só vai subir para o céu aquele que foi fiel até o fim. Amém. Eu vou continuar aqui na conclusão com a minha querida amiga Cris, fica à vontade, amiga. Diante da revelação acerca do futuro glorioso da igreja, vale a pena buscar santificação para poder participar dessa maravilhosa festa celestial. Nas bodas do Cordeiro só haverá alegria com a presença de bilhões de crentes salvos, de todo o mundo, de todos os tempos, rodeados de anjos, arcanjos, querubins, serafins, dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. Conclusão, fica à vontade, minha querida. Querido, vale a pena você renunciar, vale a pena você ser um crente de verdade, principalmente quando ninguém te vê, principalmente quando você não está na igreja, principalmente quando você está rodeado de pessoas não crentes e que elas te forçam a ser uma pessoa que você não é. Fale não, eu não vou fazer isso, eu não vou ceder, eu vou permanecer fiel. Seja fiel, porque só vai entrar nessa festa quem for fiel até o fim. Eu espero de coração te encontrar lá nessas bodas, porque vai ser muito maravilhosa essas bodas. E olha, eu abro mão de muita festa, de muita coisa, porque eu acredito que não vai agradar o meu noivo Cristo. Mas nessa festa celestial, eu vou aproveitar muito em nome de Jesus. Eu vou curtir muito, porque Deus tem o melhor para nós. Jonathan, fica à vontade, meu querido. Amém, irmãos. Eu quero mais uma vez agradecer. Corrigir, Israel foi considerado como país em 1948, tá? E eu quero pedir, na verdade, orações dos irmãos pela minha avó. Hoje eu acordei pela manhã, eu senti de fazer isso aqui agora. Eu acordei pela manhã e ela estava chorando, porque ela estava chorando pelo abandono da Alt, pastor Deus. Meu avô faleceu tem 5 meses e ela está muito abatida, foi 53 anos de casado. E eu quero que os irmãos orem pela vida dela, para que Deus possa confortar o coração dela cada dia mais e mais. Quero agradecer a todos, ao pastor Elias, à professora Cris, ao evangelista irmão Antônio, e eu queria deixar, e a vocês também que nos acompanham, eu queria deixar alguns versículos aqui que se encontram em Romanos 8:38, diz assim: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus possa abençoar e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida, que esteja presente na sua aula, em nome de Jesus. Amém. Também quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, que talvez pode ser a última, né? E agradecer também ao pastor Elias, um homem de Deus, um homem que me ajuda muito.
e está sempre me dando a oportunidade. E que esse trabalho continue assim, com a mesma vontade que ele tem, que Deus continue abençoando ele e sua família. E também quero agradecer também a pastora Cris, essa mulher de Deus, essa bênção que eu considero bastante. O pastor Elias falou que ela estaria juntamente conosco, eu me alegrei, porque Deus deu a ela muita sabedoria. E também o jovem Jonathan, né? Esse jovem também está começando agora também. E é bom que nós juntamos os sábios. Quando eu ando com o sábio, eu se torno sábio. Então ele está juntando aqui o pastor Elias, a pastora Cris. Eu tenho certeza que ele vai ser um grande homem sábio da palavra de Deus. Eu quero me despedir de vocês agradecendo a toda a bancada pelo convite, ter atendido o convite. Fique à vontade, quando precisar, eu vou ligar de novo. Com o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Que você tenha uma excelente aula, que Deus possa te abençoar, e até a próxima aula, que vai falar uma lição interessantíssima sobre o tribunal e principalmente sobre o anticristo. Paz, shalom.